Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quero falar da satisfação e do agradecimento de poder estar aqui com os irmãos nessa noite. E quero convidá-los agora para abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Eu farei a leitura, irmãos, eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta para que nós possamos expor essa passagem da Escritura, assim sendo da vontade do Senhor nessa noite. Hebreus 12, versos 1, 2 e 3. Todos os irmãos encontraram? Eu farei a leitura. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós queremos agora nos colocar diante de Ti, desejosos, Senhor, e Te pedindo, suplicando que o Senhor fale aos nossos corações. A Tua providência, ó Deus, se move de forma inesperada. Fazemos planos e eles acabam acontecendo de forma distinta daquela que prevíamos. Mas nada disso, ó Deus, pode levantar-se como obstáculo ao desejo do Senhor de falar com o Teu povo e de instruir o Teu povo no caminho da Tua lei. Por isso, ó Deus, retira todo empecilho, retira, ó Deus, toda barreira, para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz nessa noite. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vivemos buscando facilidades nessa vida. Nós vivemos buscando retirar, à medida do possível, os empecilhos, os obstáculos, aquilo que torna a nossa vida mais difícil. Todos nós, eu e você, queremos tornar a nossa vida mais fácil. O próprio desenvolvimento tecnológico do mundo visa atender esse desejo que todos nós temos de ter vidas mais fáceis. Eu me lembro que quando eu era criança, na casa do meu avô, José Eloy, tinha uma televisão lá e tinha aqueles receptores que tinham aqueles potenciômetros analógicos. E aí, para você mudar o canal, você tinha que fazer o grande esforço de se levantar do sofá, ir até o receptor e tentar achar a posição. E às vezes demorava muito e era bastante chato. Mas hoje isso nem existe mais. Hoje em dia nós trabalhamos com controle remoto. Já parou para perceber o que é que essa expressão significa? Ele permite que você controle a televisão remotamente e nós facilitamos a nossa vida um pouco com essa invenção. É cada vez mais popular os portões elétricos. Você não precisa mais sair do seu carro correndo o risco de ser assaltado para abrir a sua garagem e poder entrar com o seu carro. Nós vivemos, irmãos, buscando facilitar a nossa vida. Mas nem sempre isso é possível. Há coisas que sempre serão feitas da maneira difícil. Quem de nós aqui nunca ouviu essas propagandas de medicamentos, de remédios, de poções, de misturas, que se propõem a ser quase miraculosas? Todo mundo aqui já ouviu isso, né? Na feira é muito comum. Aquele remédio que você toma e parece até que você vai virar o Capitão América, não é isso? Todas as doenças serão retiradas e você terá uma saúde de ferro. E nós, irmãos, até meio que intuitivamente sabemos que não é assim. Nós até meio que naturalmente não damos crédito a essas propagandas porque é fácil demais. Há certas coisas que não podem ser facilitadas. Sempre serão do jeito difícil. O autor aos Hebreus, irmãos, está escrevendo a sua carta aqui, nessa perícope de maneira mais específica, a sua carta aos cristãos de origem hebraica, aos cristãos de origem judaica, para mostrar a eles que a vida cristã é uma destas coisas. É uma dessas coisas para as quais não há atalhos. Não existe vídeo tutorial de 5 minutos para que você aprenda a viver a vida cristã. Não há atalhos, não há formas de se facilitar, não há receita pronta para nós vivermos a vida cristã. Ela sempre será feita da maneira difícil, do jeito antigo, da forma
complicada. Esses cristãos, irmãos, estavam sendo perseguidos. A carta é escrita provavelmente durante o governo de Nero, entre os anos 64 a 68 da era cristã. E nós sabemos, pelo que o próprio autor nos diz, que aqueles cristãos eram perseguidos. Volte para o capítulo 10, olha a partir do versículo 32 e você vai ver que o autor nos diz que aqueles irmãos passavam por lutas e sofrimentos. Capítulo 10, verso 32 em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqueles irmãos, o próprio autor diz, passavam por lutas e sofrimentos, mas note que o autor faz referência aqui nesses versículos a um tempo pretérito, a um tempo passado, onde aqueles irmãos reagiam com alegria. Eles tinham alegria em passar pelos sofrimentos, um tempo antes de que a carta fosse escrita. Mas veja que no momento em que a carta aos Hebreus era escrita, aqueles irmãos já não tinham aquele ânimo, aquela alegria de passar pelos sofrimentos. Versos 35 e 36, nós percebemos, ainda do capítulo 10, que agora aqueles irmãos lutavam com a tentação do desânimo, da apostasia. Verso 35, verso 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Note a tônica do autor aqui em advertir os seus leitores de que eles não deveriam desistir da carreira cristã, de que eles não deveriam abandonar as raias da corrida cristã, porque era essa a tentação que estava, irmãos, sobre eles. Se você voltar um pouco mais, capítulo 10, verso 25, nós vamos encontrar mais uma informação. Alguns membros da igreja dos Hebreus até mesmo já haviam abandonado os cultos. Alguns já haviam até mesmo deixado de congregar, de comparecer aos cultos do dia do Senhor. Essa, irmãos, era a situação dos crentes hebreus naquela situação. No texto que nós temos em mente, o autor aos Hebreus pinta para nós aqui a metáfora de uma corrida. O que ele vai nos dizer aqui, meus irmãos, é que nós estamos em uma corrida, é que nós somos maratonistas da fé, é que nós somos corredores nessa carreira cristã. Perceba que no versículo 1, o autor nos diz que nós estamos rodeados de testemunhas. Alguns que viveram antes de nós, a referência aqui é aos heróis da fé, do capítulo 11, estes já são agora para nós testemunhas. Já terminaram a sua carreira, a sua corrida, e agora estão como que nas arquibancadas, olhando esses crentes que foram os leitores originais. E esses crentes agora tinham o desafio de eles mesmos correrem a sua carreira cristã. Agora, a pergunta é, como é que os hebreus estavam correndo a sua carreira? Como era que eles estavam correndo essa corrida? E o próprio autor nos diz, eles estavam correndo mal. Versículo 3, parte final. Para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Note como essa imagem ela é tornada mais vívida nos versos 12 e 13, do mesmo capítulo 12 aqui de Hebreus. Portanto, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, era dessa forma que os hebreus estavam correndo a sua corrida. Versículo 3, fatigados. Versos 12 e 13, com as mãos descaídas, com os joelhos trôpegos, pernas bambas, sem conseguir correr, sem conseguir andar em linha reta. Quem de nós aqui nunca viu a imagem da maratonista Gabrielle Anderson, aquela mulher que correu a maratona das Olimpíadas de Los Angeles em 1984? Ela chegou em último lugar. E ela chegou exatamente desse jeito. Você já viu essa cena na televisão, eu tenho certeza. Andando, pernas bambas, não conseguia andar em linha reta, havia saído da sua raia há muito tempo. E quando ela passa a linha de chegada, ela cai no chão, os paramédicos então atendem aquela atleta. Essa é a imagem que o autor quer que nós visualizemos aqui em relação a como os crentes hebreus corriam a sua corrida. Eles estavam a ponto de parar de correr. Eles estavam a ponto de abandonar a corrida. Eles estavam fatigando. Eles já não tinham ânimo, meus irmãos, em correr
a carreira cristã. E vejam, meus irmãos, se essa não é a situação de muitas pessoas nos nossos dias. Nós temos ouvido em muitos lugares e em diversos momentos distintos sobre os problemas que muitas igrejas têm passado nisso que já é chamado de pós-pandemia. Em muitos lugares, os crentes não querem mais voltar para a igreja. Eles não querem mais voltar para os cultos. Eles se acostumaram, eles se cansaram na sua corrida. O ânimo deles, nesse 1 ano e meio, 2 anos, se esvaiu e eles estão correndo a carreira exatamente, irmãos, dessa forma. Nós até cantamos um hino que expressa bem essa visão. Quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Irmãos, não são poucos os que correm ainda nos nossos dias a carreira dessa forma. O desafio que o autor vai fazer aqui aos seus leitores é que eles deveriam reformar a forma como eles corriam essa carreira. É que eles deveriam tomar um tônico de ânimo para poder correr a carreira da maneira correta. Agora, preste atenção. O autor será estreito com os seus leitores. Ele será franco com eles. Ele não terá aqui arrudeios. Como eu falei no começo, meus irmãos, a vida cristã não pode ser facilitada de maneira artificial. Não há atalhos para essa corrida que nós estamos correndo, e o autor faz questão de mostrar isso aos seus leitores. Ainda no versículo 1, na parte final do versículo 1, nós encontramos o autor aos Hebreus dizendo que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Atenção para a palavra carreira. No grego, meus irmãos, a língua original do Novo Testamento, carreira é ágona. Palavra grega ágona. De onde vem a nossa palavra? Agonia. Essa palavra aparece em outros momentos do Novo Testamento, sempre traduzida como luta, como combate. O autor está sendo franco com seus leitores. Vocês precisam completar a carreira, mas não será fácil. Será o mesmo que correr carregando pedra. Será uma agonia, meus irmãos, será uma luta, será um combate. E é exatamente porque a nossa corrida, a nossa carreira é uma ágona, é uma agonia, é que se faz necessário que nós a corramos com perseverança. Ainda o versículo 1 diz isso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra, irmãos, perseverança, ela já apareceu na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, tendes necessidade de perseverança, e ela é uma palavra interessante no grego. Ela significa literalmente permanecer debaixo. Permanecer debaixo. Tente visualizar a imagem do carregador de saco, muito comum aqui na nossa cidade. O carregador de saco, a gente encontra ele na feira, no sábado. Ele carrega a sua carga sob as piores condições possíveis, sol quente. Mas ele não pode deixar a sua carga. O sol pode estar quente, ele pode torcer o pé, quebrar a chinela, pode vir um inseto e picá-lo, ele pode tropeçar, mas ele não pode, em hipótese alguma, deixar a carga. Ele precisa rumar até onde ele está indo, para o caminhão, para o armazém, e descarregar o que ele tem sobre si. Perseverança no grego, meus irmãos, é isso. É permanecer debaixo. É correr a carreira tendo um saco nas costas e você não larga o saco. Você não larga a cruz. Você caminha, você corre com perseverança. É dessa forma, irmãos, que nós devemos correr a carreira. A imagem que o autor tem aqui é a do maratonista grego, das antigas Olimpíadas gregas. E até mesmo pelo fato de que as Olimpíadas perduram até hoje, as Olimpíadas dos tempos modernos, né? Nós conseguimos aprender bem a imagem que o autor tem aqui para nós. Ao contrário do corredor de 100 metros rasos, a prova mais rápida das Olimpíadas, o maratonista é aquele indivíduo raquítico. O corredor dos 100 metros é forte, ele é musculoso, o Usain Bolt. Já o maratonista é magro. A sua imagem traduz sofrimento. Ele não vence pela força. Você já viu algum comercial de televisão com maratonista? Não. Mas com um corredor de 100 metros rasos, você vê, eles são famosos. Já os maratonistas vencem pela fraqueza, pela perseverança. E o autor está nos dizendo, irmãos, que a carreira cristã, que a corrida cristã, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Vai te desgastar, vai te levar à agonia, mas é exatamente esse caminho que conduz à vitória. Nesse texto, meus irmãos, então, de maneira rápida, esperando em Deus ser assim,
nós queremos listar aqui, e o autor nos mostra, duas atitudes básicas que nós devemos ter, então, nessa corrida cristã, nessa carreira para a qual nós somos, então, chamados. Você deve correr com perseverança a carreira que te está proposta, e duas atitudes fundamentais, duas atitudes básicas são requeridas de nós, atletas de Cristo, para usar essa expressão já conhecida, nessa corrida, nessa carreira. A primeira delas, irmãos, está descrita ainda no versículo 1, para o qual nós olhamos até agora. Quando o autor vai nos dizer que para corrermos a carreira cristã nós necessitamos de abnegação. Você precisa ter uma disposição em sofrer. Você precisa estar disposto a sacrificar, a abnegar-se de coisas. Perceba que ele emprega a palavra desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Vamos ler o versículo 1 como um todo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, agora, desembaraçando-nos, é necessário desfazer-se de algo. É necessário jogar algo fora. E mais uma vez, irmãos, o autor tem em mente aqui o caráter abnegado do atleta. O atleta é abnegado. O atleta sacrifica muitas e muitas coisas para poder ir às próximas Olimpíadas, para poder disputar a sua prova, para praticar o seu esporte. Alguns meses atrás, o jogador Cristiano Ronaldo se transferiu de time, né? Estava na Juventus da Itália e transferiu-se para o Manchester United da Inglaterra. E eu vi uma entrevista de um dos jogadores do Manchester e ele dizia que assim que o Cristiano Ronaldo chegou no seu time novo, quase que imediatamente todos os jogadores mudaram a sua dieta para imitar Cristiano Ronaldo, que ele é muito conhecido pelo seu caráter abnegado. O atleta é assim. O atleta sacrifica muitas coisas. E o autor vai nos dizer aqui, meus irmãos, que duas coisas devem ser por nós sacrificadas, abnegadas. Nós devemos delas nos desembaraçar nessa carreira cristã. A primeira delas, ainda no versículo 1, nós devemos nos desfazer do peso. Você deve se desfazer do peso. Os corredores precisavam se desfazer de todo o peso desnecessário. Eles eram extremamente magros e corriam a maratona, irmãos, praticamente nus. Cobriam apenas suas partes íntimas. Por uma questão lógica, quanto mais peso houvesse no seu corpo, seja do próprio corpo, ou de roupas, ou de objetos, mais difícil seria a sua carreira. Por isso eles corriam quase nus. E até os nossos dias, as empresas de material esportivo cada vez têm investido mais para produzir roupas leves. A roupa da academia é pesada ou leve? Quem aqui vai de casaco de couro para a academia? As roupas de academia são leves, porque você precisa de desembaraço para poder praticar a atividade física. E o autor toma essa mesma imagem para nos dizer que você deve se desembaraçar de todo o peso. A palavra aqui é a palavra onkon, que só aparece aqui nessa passagem do Novo Testamento. O que nós sabemos, irmãos, de maneira certa, sem sombra de dúvida, é que o peso que o autor tem em mente aqui não é nada pecaminoso. Porque ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então o peso não é pecado. Peso aqui, meus irmãos, são coisas lícitas. São coisas que em si mesmas não são pecaminosas. Mas que, a depender da pessoa, da ocasião, do contexto, podem se tornarem empecilhos para a nossa carreira cristã. Podem ser, meus irmãos, bens, dinheiro, oportunidades, contatos. O peso, meus irmãos, do qual você precisa se desfazer, pode ser aquela amizade que em si mesma não é ilícita, mas pode te atrapalhar na carreira. Veja, o peso não atrapalha no começo da carreira. Se você for correr uma maratona com um celular na mão, no começo ele não fará diferença, mas no final, ao fim de 42 quilômetros, vai pesar como pedra. Você deve se desfazer então do peso. Pode ser o teu celular, o pacote de internet do teu celular, se ele representa para você uma ocasião de tentação. Pode ser para você, meu querido adolescente, o computador no teu quarto, se ele apresenta para você uma oportunidade de tentação. O fato, irmãos, é que nós devemos estar dispostos a lançar fora todo o peso. Lance fora todo o peso. Aquilo que te atrapalha na corrida, não poupe. É melhor entrar maneta no céu do que não entrar nele. É melhor perder agora para ganhar depois do que reter agora
e perder depois. Mas não é apenas do peso, irmãos, que nós somos chamados a nos desembaraçar, mas também do pecado. Agora sim, desembaraçando-nos do peso e do pecado. Perceba que o autor ele não tem em mente aqui o pecado em termos abstratos. O pecado genericamente falando. Ele qualifica o pecado do qual ele está falando aqui. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A ideia, meus irmãos, da expressão aqui, que tenazmente nos assedia, é a ideia, é como se fosse o pecado que nos cerca, o pecado que nos acossa, o pecado que nos marca de perto. É só você lembrar que existe uma marca de cola que se chama tenaz. Não é isso? Que as crianças usam na escola. Tenazmente nos assedia. O autor quer chamar a nossa atenção aqui, irmãos, para o fato de que há pecados mais específicos dos quais nós devemos nos desembaraçar. A verdade, irmãos, é que nós sabemos que nós devemos viver uma vida santa. Mas quando se trata de alguns pecados domésticos que nós criamos, nós temos grande dificuldade em mortificá-los. Porque esses pecados, meus irmãos, em geral, são aqueles que nós consideramos pequenos. São aqueles pecados que nós chamamos culturalmente de pecadinhos, que nós chamamos de pecados diminutos. Mas perceba que o autor está nos dizendo que mesmo esses pecados, por pequenos que sejam para nós, eles nos atrapalham na nossa carreira. Davi disse no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Preste muita atenção, meu irmão. Pecado não tratado, não mortificado, causa osteoporose espiritual. Você fica incapacitado de correr a carreira. O puritano John Owen disse o seguinte, onde a negligência da mortificação adquire uma vitória considerável, quebra os ossos da alma e torna o homem fraco, doente e pronto a morrer. E indo de ferida depois de ferida, chaga após chaga, nunca despertando para fazer uma oposição vigorosa ao pecado, que está minando as suas forças, ele não pode esperar nenhuma outra coisa senão ficar endurecido pela falsidade do pecado. E esse mesmo autor, John Owen, é o que vai dizer que na luta contra o pecado é matar ou morrer. Ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Domestique pecados na sua vida e eles vão te atrapalhar na carreira. Pode ser, meu irmão, a pequena mentira contada na semana. Pode ser a pequena fofoca aparentemente despretensiosa. Pode ser a impaciência, pode ser a irritabilidade, pode ser o sentimento de vingança, pode ser o ódio, o rancor guardado no coração, a falta de perdão. Pode ser o namoro misto. Pode ser a maledicência dos lábios. Pode ser a conversação torpe. O falar maledicente, o falar pornográfico, que até mesmo nós, em muitos momentos, nos permitimos a ele. Todos esses ditos pequenos pecados, irmãos, causam dificuldades na corrida. Então, a primeira atitude que você deve ter nessa corrida é abnegação. Você deve ser tal qual um atleta. Jogue fora aquilo que te atrapalha na corrida. Você está disposto a abnegar pelo Senhor Jesus Cristo? Há um hino que nós cantamos que diz, morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? Até onde, meus irmãos, nós somos capazes de abnegar por Cristo Jesus para completarmos a carreira? Mas não apenas o sacrifício, não apenas a abnegação nos são exigidas, irmãos, nessa carreira, mas também o autor vai nos dizer que há um segundo requisito. Há uma segunda exigência que Deus faz para nós, que Deus faz para mim e para você, para que nós possamos correr essa carreira da forma como ela deve ser corrida. Isto é, com perseverança. E essa segunda marca, essa segunda atitude fundamental, está no versículo 2, que é quando o autor vai nos dizer que nós devemos ter um alvo muito bem definido. Eu peço que os irmãos leiam, só vocês, o versículo de número 2 do nosso texto. Até aqui.
Perceba que o autor nos diz que nessa carreira nós devemos olhar para algo, olhar firmemente, olhar focadamente para algo. Mais uma vez, irmãos, e isso é claro aqui, o autor tem em mente a figura do atleta. O atleta tem um alvo. Ele mira chegar em algum lugar. Ele olha para o seu alvo. Ele mira, mais especificamente o maratonista, a linha de chegada. Aquele local aonde ele deve chegar. É para lá que ele olha. Talvez você deva lembrar do que aconteceu com o maratonista Vanderlei Cordeiro, lá em 2004, lembra disso? Nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia. Ele liderava a prova, né, da maratona masculina. E ia ganhar o ouro. Até que aquele padre irlandês atrapalha ali o Vanderlei, retira dele alguns segundos, mas principalmente retirou dele a sua concentração. Afinal das contas, resumo da história, Vanderlei chegou em terceiro lugar, ganhou o bronze. Note como um leve desvio do alvo traz prejuízo à carreira. E é a exatamente isso que o autor alude aqui. É disso que ele fala para nós aqui. Se você quer correr a carreira como ela deve ser corrida, você deve olhar firmemente, sem olhar para outros lados, para o alvo. Que alvo é esse? O texto nos responde. O alvo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado aqui nesse versículo de autor e consumador da fé. Jesus é chamado aqui, irmãos, dessa forma, de autor e consumador da fé, porque o autor quer nos mostrar, ou seja, o autor aos Hebreus, quer que nós vejamos que Cristo, o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a correr essa carreira. Ele iniciou a sua carreira e completou a sua carreira. Ele é o autor e consumador da carreira da fé. Jesus correu a sua carreira e a completou. Note que no complemento do versículo 2 há um mini resumo, há um resumo muito bem conciso dessa carreira que Cristo trilhou. E se você prestar muita atenção, você vai ver que tudo aquilo que o autor exige de nós foi feito por Cristo. Por exemplo, o autor está dizendo que nós devemos olhar firmemente para o alvo. Jesus fez isso, veja aí, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus teve um alvo e olhou de maneira fixa para o seu alvo, não olhou para outras coisas. Seu alvo era alcançar a alegria da exaltação junto ao Pai. E note que, como ele olhou para o alvo, ele correu a carreira, a agonia que lhe estava proposta. Veja se não é isso que é dito aí. Suportou a cruz, a sua agonia, a sua luta, o seu combate. Note, o autor aos Hebreus disse que nós devemos nos desembaraçar do peso. Jesus fez a mesma coisa, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha, é humilhação. O autor está dizendo que Cristo não permitiu que a vergonha dos homens fosse feita para ele um peso que o impedisse de ir à cruz, de correr a sua carreira. E é claro que também Jesus não pecou, ele não permitiu que o pecado o impedisse na carreira. Note, tudo aquilo que o autor está requerendo de nós, ele está dizendo que Cristo fez de maneira perfeita e ele alcançou a sua meta. Ele alcançou o seu prêmio e está assentado à destra do trono de Deus. Lembre-se, no versículo 1, o autor nos disse que há uma nuvem de testemunhas, mas a principal testemunha a ser olhada nessa carreira é o Senhor Jesus Cristo. Ele correu a sua carreira e a completou. E é olhando para Cristo que você deve correr a sua carreira. Irmãos, eu estou convencido de que uma das razões, talvez a principal delas, pelas quais nós somos fracos na carreira, a principal razão pela qual nós corremos debilmente a carreira, é porque nós olhamos para o alvo errado. É porque nós olhamos para homens. É porque nós esperamos reconhecimento de homens. É porque nós queremos que as pessoas citem o que nós fizemos. Algumas semanas atrás eu estava vendo uma palestra do reverendo Ronaldo Lidório, pastor conhecido da nossa denominação. E ele estava contando que pregou uma vez no aniversário de uma igreja. E fizeram uma festa enorme no aniversário. Teve uma irmã da igreja que fez um bolo. O bolo tinha uns 3 ou 4 andares, Valdeci. O bolo era tão grande, botaram do lado do pregador, ninguém olhava para o pregador, só para o bolo. Terminou a pregação, foi o reverendo Ronaldo Lidório que pregou, terminou o sermão. Aí o pastor da igreja foi
antes de impetrar a bênção, agradecer por toda a festa organizada. E mencionou o conselho, mencionou a junta diaconal, mencionou a presidente da SAF, pastor visitante. Todo mundo, menos a irmã do bolo. Que erro terrível da parte dele, né? E não mencionou a mulher do bolo. E fizeram a oração final e impetrou a bênção. E durante a oração final, o reverendo Ronaldo Lidório disse que estava perto dessa mulher. Disse que durante a oração final ela ficava dizendo assim, nunca mais eu faço bolo aqui. Nunca mais. Irmãos, essa mulher não irá completar a carreira dessa forma. Olhando para homens, olhando para o reconhecimento por um bolo que ela fez, ela não completará a carreira. Veja que ela nem mesmo queria fazer mais bolo na igreja, né? Não iria completar a sua carreira. Mas é olhando, meus irmãos, para Cristo Jesus, para Ele, que completou esse sim a sua carreira, que você deve correr a corrida que está proposta a todos nós. Você quer completar a carreira? Você quer alcançar o alvo? Você deve então olhar para Cristo Jesus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, fez-se homem, sofreu as penúrias do pecado no nosso lugar. Principalmente, irmãos, porque olhar para Cristo providencia para nós consolo e ânimo nas dificuldades dessa carreira. Repito, é uma agonia, é uma luta, é um combate. E vejam que é pensando nisso que o autor diz o que ele nos diz no versículo 3. Quando ele diz o seguinte: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. A palavra considerar aqui, irmãos, ela no grego significa literalmente tirar a soma, ou pesar, colocar na balança. É isso que a palavra significa. Literalmente, o que o autor está dizendo é, quando você estiver desanimado na sua carreira, quando você estiver com vontade de desistir, quando você estiver tal qual os hebreus, desmaiando em sua própria alma, faça o seguinte: pegue todo o seu sofrimento, pegue as suas dificuldades, pegue a sua cruz, coloque tudo isso numa balança. Agora depois coloque do outro lado da balança o sofrimento de Cristo. Coloque do outro lado. Coloque a oposição que Cristo sofreu, os sofrimentos dele, as oposições que ele sofreu, o desânimo que ele teve que enfrentar. A pergunta que o autor aos Hebreus está nos fazendo é: quando você fizer essa pesagem, quando você tirar essa soma, o que é que vai pesar mais? O seu sofrimento ou o sofrimento de Cristo? Quem sofreu mais? Quem teve que renunciar a mais coisas? Quem teve que sofrer maior injustiça? E é claro que em todos os casos aqui, e qualquer pessoa no mundo que faça essa soma, a resposta para essa pergunta será o Senhor Jesus Cristo. É o próprio autor aos Hebreus, irmãos, que diz no capítulo 4 que o Senhor foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você enfrenta tentação, se é uma tentação específica que te impede na corrida, saiba que Cristo foi tentado na mesma questão onde você é tentado. Ele foi homem, não pecou, mas foi tentado. Lembre-se disso. Se é o desânimo que quer te parar, Jesus enfrentou o desânimo. Nós lemos o relato da transfiguração hoje, né? Veja o que acontece depois. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele encontra seus discípulos incapazes de expulsar um demônio. Qual é a reação de Jesus? Até quando vou ter que suportar esta geração? Jesus enfrentou desânimo, vivendo entre homens pecadores. Ele vindo do céu, vivendo num habitat estranho a ele, num mundo de dores, num mundo afetado pela vaidade imposta pelo homem à criação. Quem sofreu mais, irmãos? Quem renunciou a mais? Quem perseverou sob piores condições? É claro que foi o Senhor Jesus Cristo. É por isso que é para Ele que você deve olhar. Não é para quem está do lado. Não é para as condições do ambiente. Não é para o fato de que as pessoas não ouvem aquilo que você diz. Não é para o fato de que as pessoas não ouvem o teu ensino. Não é para o fato de que as pessoas não entendem os teus sofrimentos.
Não é para a liderança da igreja, não é para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos, para a diretoria da sua sociedade interna, não é para o irmão que está do seu lado, não é para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos, mas é para o Senhor Jesus Cristo que você deve olhar correndo essa carreira. O profeta Isaías, irmãos, diz que o nosso Salvador sabe o que é padecer, mas ele venceu. Cristo Jesus venceu. E é no poder de Cristo que você pode também vencer e completar a sua carreira. Quer completar a corrida? Você precisa dessas duas atitudes. Você precisa desembaraçar-se do que é necessário ser descartado. E você precisa olhar firmemente para o autor, para o consumador da fé. Fazendo isso, você chega no final. Fazendo isso, você vence todo e qualquer desânimo. E como diz o profeta Isaías, você é renovado como a águia para cumprir com o teu chamado. O teólogo Alistair McGrath, irmãos, e com isso eu encerro, diz o seguinte: Deus sabe o que é ser humano. Uma ideia que nos deixa perplexos e nos consola. Ele não é feito um general que dá ordens da segurança de um abrigo à prova de bombas, a quilômetros da linha de frente, não. Mas é semelhante a um líder que conduz pessoalmente os soldados na frente de combate e já fez antes tudo o que lhes ordena. Uma pausa aqui. Quando eu me alistei no exército, o sargento lá que conversava com a gente na ocasião, ele dizia que os recrutas que entram nas Forças Armadas, seus instrutores nos treinamentos físicos têm que fazer aquele treinamento com eles e sozinhos, como seu próprio treinamento. Eles fazem em dobro, supostamente, aquilo que requerem de seus recrutas. O autor diz que Cristo, Ele mesmo fez o que Ele requer de nós. O autor termina dizendo o seguinte: se Deus nos pede que soframos em seu nome, se Deus nos pede que soframos em seu nome, é porque já sofreu no nosso lugar. Se Deus te pede que você sofra no nome dele, é porque ele já sofreu antes no teu lugar. E um sofrimento muito maior, já que ele enfrentou a ira do Pai contra os teus pecados, algo que você não irá enfrentar, porque ele enfrentou no teu lugar, como teu representante, como teu substituto. Você não enfrentará isso, mas ele enfrentou no teu lugar, para que agora você sofra pelo nome dele, mas na certeza de que nós alcançamos a linha de chegada. Amém? Nós possamos, então, sermos renovados na carreira cristã.